A mensagem da cruz é loucura para aqueles que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvas, ela é o poder de Deus. É como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Seja bem-vinda ao nosso dia 6 do nosso propósito de oração, aonde nós estamos aqui fazendo junto com a escola Mulher Sábia e Feminina em Cristo. E eu estou muito feliz que você chegou até aqui, que você deu o play e que você está alerta e vigilante, que você está compromissada com o seu Deus e está agindo além das emoções. Isso já mostra que você está amadurecendo na fé e eu louvo a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a paz de Cristo guarde a mente e o coração de cada mulher que está aqui, de cada família representada por ela, por cada pessoa que está aqui e começou essa oração. Eu declaro mentes cativas a Cristo, corações como solo fértil para receber a sua boa semente e que essa semente frutifique, Pai, como todas as coisas que o Senhor dá o crescimento de forma sobrenatural, que seja assim para a honra e glória do seu nome. E eu ainda declaro mais, que eu ainda ouvirei muitos testemunhos a partir da mudança de vida que as palavras liberadas nesse áudio vão gerar. E eu declaro, Pai, que toda honra e toda glória será do Senhor, porque o Senhor é quem dá o crescimento. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, me capacita e vamos juntos em nome de Jesus. Mulher, vou continuar lendo o texto que eu abri aqui, esse áudio, que é 1 Coríntios 1, 18. Diante disso, de que Deus vai destruir a sabedoria dos sábios e rejeitar a inteligência dos inteligentes, diante disso, onde ficam os sábios e os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou o que o mundo não conhecesse através da sabedoria humana. Ele usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem. E os gentios dizem que é tolice. Mas, aleluia. Aleluia por esse mais, né, gente? Mas para os que foram chamados para salvação, tanto os judeus quanto os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus, entre aspas, é a mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, entre aspas, é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucas de vocês eram sábias aos olhos do mundo, ou poderosas, ou ricas, quando foram chamadas. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que ele muitas das vezes considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus a nosso favor. Nos declarou justas diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja Ele pela sua palavra. Bom, mulheres, esse texto, além dele colocar a gente no nosso lugar,
recolhidas à nossa insignificância, vamos dizer assim, nós só temos mesmo significância e valor por conta do valor que Deus mostrou que temos, diante do sacrifício de Jesus. Eu sei que eu tenho valor porque Cristo pagou um alto valor por mim, mas se eu não tenho Cristo, se eu não estou em Cristo, que valor eu tenho? E essa pergunta vai ser o que vai nortear esse dia de hoje. Que valor você tem? E que valor você dá para a sua própria vida e para as coisas? Eu comecei com 1 Coríntios 1,18, porque ao entrar no assunto de dinheiro, de prosperidade, tal como a Bíblia a ensina, uma prosperidade do tipo de Deus, ela vai parecer loucura em um primeiro momento. Ela sempre parece loucura. Não tem paralelo com a razão humana, com a intelectualidade, e muito menos com um ajuste, vamos dizer assim, de uma agenda do seu próprio coração e na agenda de Deus. Então, se eu tentar adequar a justiça de Deus à minha justiça, não vai dar certo. Se eu tentar adequar os planos de Deus aos meus planos, não vai dar certo. Cristo crucificado é a mensagem que é uma loucura, é um privilégio que nós temos hoje de sermos feitas filhas de Deus. Então, nós temos que agir de acordo. Sim, você foi convidada para agir de forma louca aos olhos desse mundo. Por isso que não se amoldem aos padrões deste mundo, ok? Mas não é qualquer loucura. É uma loucura porque o mundo não compreende, mas que é a própria sabedoria de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o coração, que é a sua casa limpo, né? Mas sobre uma casa organizada mesmo. Imagina a sua casa aí, organizada. Quando Jesus entra, ele coloca ordem no caos e também limpa toda a sujeira. Agora eu estou lembrando vocês que a nossa casa, o nosso coração, você vive uma vida de bênçãos e avança em viver uma vida de bênçãos. Se você mantém o seu coração limpo, que é a sua casa, organizada pela graça de Cristo, e vamos lembrar que é só Cristo que faz essas coisas, através da ação do Espírito Santo. Por conta própria, já é uma rebeldia nossa. Se você permanece, persevera até o fim, e tem uma fé até o fim agora, você está prosperando. Porque prosperar bem na raiz quer dizer avançar, tudo correr bem. Espera, gente.